A Câmara Municipal pode criar leis locais proibindo que na rede municipal de ensino os professores e demais profissionais ligados ao ensino municipal abordem determinados temas nas atividades pedagógicas? Esse é o tema do podcast Grifon dessa semana. Por força do artigo 30, inciso 1º e 30, inciso 2º da Constituição Federal, reconhece a competência legislativa dos municípios, seja para legislar sobre temas de interesse local, hipótese em que o município vai legislar de modo privativo, isto é, só ele pode definir o que vem a ser os temas que atenderão os interesses preponderantemente locais, e também o município pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber, naqueles temas que o artigo 24 da Constituição Federal define como sendo de competência concorrente. A questão sobre os temas a serem abordados no sistema público de ensino é um tema que representa assunto que configura competência legislativa privativa da União, por força do artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal. E é justamente por isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu que apenas a União pode estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional. Não é possível que os estados, DF ou os municípios de modo suplementar especifiquem quais temas poderão e quais temas não poderão ser abordados pelos profissionais pedagógicos e professores que integram o sistema público de ensino, inclusive nas esferas municipais. Por isso, qualquer lei municipal que aborde os temas relacionados ao ensino, determinando o que pode e o que não pode ser ministrado nas atividades educacionais do município ou nas escolas mantidas pela rede municipal de ensino, serão leis formalmente inconstitucionais. Nós teremos a configuração do chamado vício formal orgânico, porque o órgão legislativo que legislou, no caso a Câmara Municipal, não tem competência para tratar de diretrizes e bases da educação brasileira. Esse tema ficou bastante evidente recentemente, porque alguns municípios criaram leis proibindo que professores da rede municipal tratassem de assuntos relacionados à identidade de gênero, ou ainda, o que alguns chamam de ideologia de gênero. Questões que abordam a diversidade sexual, a educação sexual, e que foi muito polarizado nas últimas campanhas eleitorais no Brasil, em especial para os cargos do Executivo Federal e dos executivos dos estados. Não há possibilidade jurídica, sob o ponto de vista formal, para que os municípios tratem do assunto relacionado ao que pode e o que não pode ser ministrado nas escolas e estabelecimentos públicos de ensino, sob a afronta do artigo 22, inciso 24 da CEF. No que diz respeito em especial à identidade ou ideologia de gênero, o Supremo Tribunal Federal também entendeu que haveria a configuração de vício material de inconstitucionalidade no caso de uma lei, inclusive criada pela União, que é o órgão competente, proibir esse tipo de assunto. Haja vista que essa lei federal, e só a União poderia legislar sobre o tema, aparentemente entraria em confronto com o artigo 206, inciso 3º da Constituição Federal, que trata de ideias e concepções pedagógicas e consagra o pluralismo e a liberdade no emprego dessas ideias, e também viola o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, que prevê a promoção do bem de todos e o combate a formas de preconceitos como sendo um dos objetivos fundamentais da República. Nós não temos, no momento, uma lei federal obrigando o ensino de questões ligadas à identidade ou ideologia de gênero. Por isso, isso não tem sido colocado em prática. Mas o que o Supremo já deixou muito claro é que não pode ser criada uma lei federal proibindo expressamente esse tipo de assunto. Então, no momento, esse tema não é abordado oficialmente nos programas de ensino do Ministério da Educação brasileiro, mas qualquer tentativa do governo federal, exercendo a competência que lhe foi outorgada pelo artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal, possivelmente será declarada inconstitucional, tendo em vista o entendimento já formado sobre o tema na jurisprudência do Supremo.
Gostou do podcast Grifão dessa semana? Reconheço que esse tema é um tema controvertido, que suscitou discussões na jurisprudência e inclusive nas famílias brasileiras, em especial quando a gente lembra aquele cenário das eleições de 2018. Mas eu aproveito aqui para esclarecer que o compromisso da Grifon é sempre trazer conhecimento técnico, apartidário, que permita aos órgãos públicos, em especial os órgãos municipais, desempenhar as suas atribuições com fundamentação adequada e com a certeza de que não está cometendo nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade. Eu peço para que vocês enviem sugestões de novos podcasts para os canais de atendimento da Grifon, que você continue a acompanhar nossos podcasts. Também indico aqui a plataforma de educação à distância da Grifon, a EAD Grifon, que traz cursos de capacitações. Já antecipo que nós temos vários projetos já sendo encaminhados para serem concretizados no ano de 2021 e com isso a Grifon reforça o seu compromisso em permitir desenvolver ferramentas que viabilizem o aprimoramento e a precisão na gestão pública municipal. A gente se encontra no podcast Grifon da próxima semana, mas antes, não esqueça aí de ativar as notificações na sua plataforma de streaming digital, para assim que o próximo podcast sobre um tema atual for publicado, você ser informado automaticamente e não perder nenhum tema, nenhum assunto de interesse do direito público brasileiro que a gente aborda aqui semanalmente nos podcasts. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!